Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito do máximo divisor comum, a gente abrevia para MDC. Vamos considerar um exemplozinho, calcular o máximo divisor comum entre 36 e 120. Então veja, a gente vai usar para calcular o máximo divisor comum o mesmo procedimento que a gente usa para calcular o mínimo múltiplo comum, que é o método da fatoração simultânea. Então vamos chegar aqui e começar pensando quem seria um fator primo que divide esses dois números simultaneamente. O 2. Ficamos com 18 aqui, 60 após essa divisão. Cada um deles é divisível pelo mesmo 2. 9 e 30. A partir daqui, perceba que o 9 não é mais divisível por 2. Só que o 30 ainda comporta uma divisão. Então, vai mais uma vez. Ou seja, aqui a gente vai acumulando os fatores que dividam pelo menos um dos números que vão aparecendo aqui conforme as contas vão sendo carregadas. A partir daqui, nenhum deles é mais divisível por 2. A gente tenta com 3. 9 por 3 é 3. Nesse caso, 3 também divide o 15. Vamos com 5. De novo por 3, esse daqui chega em 1. O 5 que não é divisível por 3, a gente não altera. E aí, para fechar, uma divisão por 5, os dois números chegam a 1. Quando todo mundo aqui embaixo chega a 1, a gente encerra o procedimento. E aqui a gente vai anotar o máximo divisor comum entre eles. Se eu estivesse calculando o mínimo múltiplo comum, basicamente a gente multiplicaria todos esses caras. Agora, no cálculo do máximo divisor comum, é só atentar para o que o termo está descrevendo. Eu devo pegar, dentre esses números aqui, apenas aqueles que são divisores comuns dos dois números. Então, olha para esse 2. Ele dividiu os dois números simultaneamente? Sim. Então, esse cara vai entrar. O 2 de baixo dividiu ambos os números originais? Sim. Agora, esse 2 só dividiu o 30. Ele não dividiu o 9. Então, esse 2 não é um divisor comum. Ele não vai comparecer no cálculo do MDC. Esse 3 dividiu os dois? Sim. Esse 3 não dividiu os 5. E aqui, como um dos números já tinha chegado em 1, obviamente os valores que vêm em seguida já não vão mais dividir todos os números. Em particular, esse 5 não entra. Conclusão. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Esse daqui vai ser o máximo divisor comum entre 36 e 120. Olhando para isso daqui de uma outra maneira, a gente pode concluir também que, através da fatoração, o 36, perceba que ele é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. De fato, 4 vezes 9, 36. Já o 120, ele comportou 3 divisões por 2, só uma divisão por 3 e uma divisão por 5. Note que 2 e 3, de fato, são fatores comuns. O 5 não aparece no 36, então eu posso indicar isso para ficar mais fácil estabelecer um comparativo, colocando 5 elevado a 0. E vocês percebem que, no cálculo do MDC, eu vou indicar esses mesmos fatores primos, só que elevados a quais expoentes? Entre o expoente 2 e o expoente 3, a menor quantidade deles, que é 2, é a quantidade comum de fatores que dividiram ambos os números. Então, esses dois que eu indico aqui. Entre 3 ao quadrado e 3 elevado a 1, claro que só um deles foi divisor comum. Então, o menor expoente é o que fica aqui. E entre o 5 elevado a 0 e o 5 elevado a 1, o menor expoente seria o expoente 0. Afinal de contas, se um dos números já não era divisível por 5, esse 5 também não vai poder aparecer no máximo divisor comum. Conclusão. Quando fazemos 2 ao quadrado 4 vezes 3, 12, chegamos à mesma conclusão. E a ideia aqui, para calcular o MDC, se eu já tiver os dois números fatorados em fatores primos, eu coloco esses mesmos fatores primos no cálculo do MDC, só que elevados aos menores expoentes entre os dois números. Tudo bem, pessoal? Aquele abraço, até o próximo vídeo.